Olá, pessoal! A nossa convidada de hoje no Ponto de Pergunta Cast é a médica oncologista doutora Luísa Barbosa. Além da vocação, o DNA está na escolha dela pela oncologia. Mas não é à toa, ela é filha do mestre no tratamento de câncer, Dr. Frederico Barbosa. Vamos conversar sobre vários assuntos, mitos e verdades, novidades no tratamento de câncer, os de maior incidência, entre outros assuntos, né, Frânio? Verdade, vai ser muito bom, mitos e verdades, né, Liliane? A gente tem muita coisa para esclarecer, né? O que é verdade, o que é mentira, o que está mais em evidência, os avanços da medicina, vai ser muito bacana. Exatamente. Doutora Luísa, prazer recebê-la. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto de tanta importância, né, para todo mundo. É verdade. A gente tem percebido que nos últimos anos, eu não sei se o número cresce mesmo, ou se as pessoas estão tendo os diagnósticos mais cedo e podendo procurar tratamento. Como é que está o cenário hoje? Olha, hoje realmente a gente vê um número alto de câncer ainda, uma incidência muito alta, né? Mas felizmente a gente tem falado cada vez mais em realização de exames para a gente fazer o diagnóstico precoce. Então a gente tem diagnosticado mais porque a gente tem feito mais exames de rastreio, o que é bom, de certa forma. Sim. Né? E isso abre um espaço para a gente falar muito também em prevenção, né? A gente precisa tentar modificar essa alta incidência de câncer na nossa cidade, no nosso país. Sem dúvida. Doutora Luísa, quais são hoje os de maior incidência? Hoje, o primeiro lugar nas mulheres é câncer de mama, disparado, primeiro lugar. A cada ano, no Brasil, a estimativa é mais de 70 mil novos casos. Então, veja que número impressionante, né? E nos homens é o câncer de próstata. Em segundo lugar, tanto em homem quanto em mulher, é o câncer de cólon, que é o câncer de intestino, que muito tem se falado por aí, até porque alguns artistas agora apresentaram o câncer de intestino. Então, segundo lugar em homem e mulher. E em terceiro lugar na mulher é o câncer do colo de útero. Então, o câncer do colo de útero é aquele câncer que a gente vê muito em mulheres jovens e que tem prevenção. Então, na verdade, só já chamando a atenção para vocês, de todos esses cânceres mais incidentes no Brasil, todos eles têm diagnóstico precoce para ser feito e têm exames de rastreio para serem feitos. Agora, o que a gente câncer do colo de útero, câncer de mama, a mulher é a mais atingida? Não é que ela seja mais atingida, porque nos homens também o câncer de próstata é muito incidente. Mas nas mulheres é o câncer feminino que predomina, né? Que é a mama, o útero e o intestino, né? Entendi. Nossa, é interessante nas mulheres, eu acho que as mulheres procuram mais médicos, não sei se eu estou errada. E por isso elas começam prevenção mais cedo. Mas eu acho que os homens hoje estão mais conscientes também, né? Também acho que estão mais conscientes. Antigamente a gente via mais preconceito dos homens. Ah, não quero fazer exame de próstata, não quero ir no urologista, não quero fazer colonoscopia, que é o exame do intestino, tudo por preconceito. Né? Mas hoje eu acho que com tanta informação, eles mudaram um pouquinho a cabeça. Então a gente já vê na prática como os homens estão indo mais ao médico e fazendo seus exames, né? Sim, que bom que o preconceito também mata, né? Total. E desse caso aí tava matando muito. Agora, doutora, me diz uma coisa, por que esse crescente do câncer? Quais são os fatores? Isso é algo que a gente se pergunta muito e até hoje o que a gente acha é o nosso estilo de vida. É a exposição que a gente tem primeiro que a gente está vivendo mais do que antigamente. Então, hoje a nossa expectativa de vida é muito alta. Antigamente as pessoas viviam até 40, 50 anos. Hoje em dia estão vivendo até 80, 90. Então, é um longo tempo que a gente tem de vida se expondo aos fatores de risco, que é o meio ambiente, que é poluído, sedentarismo, a gente não pode esquecer de falar sobre isso. Hoje a gente vai falar provavelmente algumas vezes de estilo de vida. Então, sedentarismo, obesidade, sobrepeso. Quantas pessoas que você conhece que estão com sobrepeso, que não se alimentam bem, que ingerem álcool com frequência? É o próprio estilo de vida que, sem dúvida, está levando a um aumento no número de câncer, né? Terrível. Infelizmente. Verdade. Esse ano você participou de um evento, acho que um dos maiores, né, que tem no mundo sobre oncologia, que foi em Chicago. Alguma novidade no tratamento? Alguma coisa diferente, né, que possamos destacar, que foi falado no evento? Esse congresso é o congresso americano, acontece todo ano em Chicago, e aí mais de 40 mil oncologistas do mundo vão, né? O que tem de novidade no ano
a gente é liberado em Chicago, Sim. né? E aí a gente começa a seguir o padrão de tratamento depois que a gente vai nesse congresso. E tem muita coisa nova, né? Muitas coisas ainda em andamento, em estudo, mas o que a gente vê, Liliane, de mais importante é que hoje o tratamento é mais personalizado do que nunca. Ou seja, hoje existem exames, a gente tem um determinado tipo de câncer, existem alguns exames que eu posso fazer para esse câncer dessa pessoa, para eu descobrir remédios específicos para esse câncer. Antigamente era um tratamento só para o mesmo tipo de câncer, vários tipos. E agora não, cada tumor tem o seu tratamento mais específico. Com isso, mais chance de cura, de menos efeito colateral, tratamentos que são muito melhor aceitos pelo paciente. Mas o Brasil está preparado para essa... Está preparado. A gente tem limitações, infelizmente, né? Por exemplo, no SUS. O SUS do Brasil todo, infelizmente, por questão de verba, o acesso é limitado. Então, quando a gente fala em novidade, geralmente essa novidade chega primeiro no setor privado de saúde e depois, um tempo depois, a gente luta muito para oferecer isso no SUS. Normalmente, o tempo do diagnóstico até o início do tratamento, ele costuma ser o adequado? No SUS, não. Existe uma lei no SUS que prevê até 60 dias, desde o diagnóstico até o início do tratamento. Na prática, não é o que a gente vê, né? A gente vê muitas vezes o paciente chegando até o oncologista muito tempo depois que iniciou o... Mas também é uma culpa dele, né? Por ele que demora aí. Infelizmente não. Infelizmente, lógico que muitas vezes é falta de informação, Sim. deixa pra lá, acha que não é importante. Mas infelizmente também pode ser o sistema de saúde. E isso é uma realidade do Brasil inteiro, tá? Demorado, né? Demorado. Às vezes demora pra sair a biópsia, uma biópsia que tinha que sair em 10 dias, sai em 30. E depois procura o especialista e a marcação para esse especialista demora mais 60 dias. Olha o tempo que tá indo. Até que ele chega no oncologista e a gente tenta correr contra o tempo. E acontece também o caso da pessoa demorar também, Demorar, né? Sim, é o que você estava é perguntando. o tal da né? prevenção, né? Correr, né? Exato. Correr, né? Sim. Não perder tempo. Agora, doutora, quais são os sinais que o corpo dá? Olha, a gente costuma falar que em câncer a gente precisa fazer exames de rastreio para a gente não esperar ele dar os sinais, né? Ou seja, o exame de rastreio, de prevenção, é quando a gente faz exame sem sentir nada. Esse é o ideal. Aqueles de rotina, De né? rotina, que a gente pode até falar daqui a pouco. Mas quando a gente não faz esses exames, quais sinais estranhos que o corpo pode dar? Um emagrecimento sem sentido, ou seja, uma pessoa que não está fazendo dieta, não está fazendo atividade física e está perdendo peso. Sangramento intestinal ou sangramento vaginal nas mulheres que já estão na menopausa. Dificuldade para engolir. Então, de repente, você começa a sentir uma dificuldade para engolir. Será que tem alguma coisa ali naquele tubo digestivo que está te atrapalhando? Uma pinta, por exemplo, no corpo, que mudou a sua forma, que está sangrando, que está crescendo ao longo do tempo. Mas Tudo isso aí isso são seria- sinais. Uma pinta seria câncer de pele ou qualquer outro câncer? Não, a pinta, o que chama atenção, a gente tem que investigar câncer de pele. Uma pinta que você tem que tá mudando Entendi. o aspecto, tá sangrando, tá saindo uma casca, tem que ser investigado. Que mais? Caroço na mama, caroço na axila. Tudo isso tem que correr pro médico. Pode ser que não seja nada. Pode ser que seja uma doença outra benigna. coisa, Ou outra coisa. Isso é que é importante chamar atenção. Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e fala, meu Deus. Mas pode ser que não seja nada, mas tem que investigar. Sim, Né? claro. Não tem O jeito. corpo fala, né, doutora? Total. O tempo todo. Total. A gente E tem que aí, estar atento. Todos esses sinais que você apontou depende de cada lugar que o Exato. tumor aparece, né? Isso aí. Porque, por exemplo, se é no intestino, aí você percebe esse emagrecimento, esse Sangramento? sangramento também, né? Então, Liliane, mas isso que é importante falar. O sangramento, muitas vezes, quando acontece, o tumor já está grande. Eu preciso tentar fazer o diagnóstico antes do tumor sangrar. Sim. E eu só consigo com o exame de rastreio, Sim. né? Isso. Por isso que o rastreio é fundamental. E fazendo todo ano regularmente. Fazendo né? de acordo com isso, com o protocolo, né? Que a gente precisa fazer. A colonoscopia, por exemplo, que é o do intestino, é só porque a gente está falando disso agora. É a cada 5 anos. Então, eu faço a partir dos 45 anos, todas as pessoas devem fazer uma colonoscopia. Mesmo se você não tiver nenhum sintoma intestinal. Então, muita gente não sabe disso. Sim, sim. Né? Tem que fazer. E a colonoscopia, assim, que entrou no protocolo, eu acho que foi mais recente, né? Não, Ou tem não, tempo. sempre foi, né? É porque era pouco tá. falado. Isso, pouco falado. Pouco falado. Então, exatamente. muitos colegas médicos não sabem. E a colona, ela pode ser pedida por qualquer médico. Ginecologista, dermatologista, cardiologista. Então, os nossos colegas, não só o onco, né? Aquele paciente que faz o acompanhamento só com cardiologista, por exemplo, que só tem uma pressão alta. Como que ele vai saber que ele precisa fazer colonoscopia?
por meio do cardiologista dele, que vai Sim, solicitar. sim. Então, a gente tenta também fazer a educação dos médicos, ensinar por meio de palestras os médicos. É porque os médicos falam até, né, que o intestino é como se fosse o cérebro, né, Isso aí. de tudo, né? É Ele isso aí. dá sinais, né? É verdade, tamanha importância tamanha dele. E foi como eu importância, falei com vocês, né? Tá em segundo lugar em homens e mulheres o câncer de Sim. intestino. Então, a colonoscopia, ela salva vidas mesmo. A tal da constipação, né, doutora? Isso. No caso do intestino. Pode ser ou constipação ou diarreia, uma alteração do hábito intestinal, né? Uma pessoa que sempre teve um hábito normal e modificou, repente, isso é um é. sinal de alarme também, que a gente não falou. Isso aí. Agora, doutora Luísa, eu vi umas notícias falando que está crescendo também em jovens adultos, pessoas Isso. até 50 anos, crescendo a incidência de câncer. Também tudo ligado a essa questão do estilo de vida e também de deixar para lá? Infelizmente, a gente vê isso na prática. Então, hoje em dia, quem trabalha com oncologia vê no dia a dia a enorme quantidade de pacientes abaixo de 50 anos. É assustador, né? E a explicação que a gente tem até hoje é que é pelo estilo de vida. Porque lógico que a gente sabe que existem a tal das mutações genéticas. Então, algumas pessoas têm uma tendência maior a ter. Mas isso é minoria. Menos de 10% está ligado à alteração genética. A maior parte é ligada ao estilo de vida. Mesmo. Então, assim, a gente precisa estimular sempre um estilo de vida saudável. Isso muda tudo, faz toda a diferença. Agora, o que faz, acho que a diferença também na questão da cura, eu acho que é o tipo, né, de tumor e o tempo que a pessoa leva para buscar ajuda. Isso. O principal é diagnóstico precoce, ou seja, diagnóstico inicial do câncer. Então, a gente luta para fazer um diagnóstico, não deixar a gente fazer um diagnóstico tardio da doença, porque muda tudo. Vou dar um exemplo do dia a dia. Câncer de mama. Quando a gente descobre inicial, por meio da mamografia, a chance de cura é mais de 90%. Ao contrário, quando a gente descobre um câncer avançado, a chance de cura, às vezes, é inexistente. Então, olhem a importância. Isso para todos os tipos, assim? Na maior parte dos tipos de câncer, o diagnóstico precoce influencia na cura. Lógico que existem as exceções. Existem os casos em que a gente descobre cedo e mesmo assim é um câncer muito agressivo, que mesmo descobrindo cedo vai recidivar enfim, e não vai dar certo o tratamento. Mas a maior parte das vezes, descobrir precocemente aumenta muito as chances de cura. Agora, deixa eu te perguntar, você é filha de Dr. Frederico, que é um mestre, né, no tratamento, muito conhecido. Você sempre quis ser oncologista, seguir os caminhos do seu pai, ou você sabia que queria ser médica, mas ainda não sabia qual especialidade? Olha, isso sempre foi muito natural pra mim, porque desde nova, minha mãe também é médica, ela é gastroenterologista, e ele é oncologista, eu sempre cresci vendo os dois sendo médicos, né? E aí, só que eu sempre acompanhei, eu via os pacientes ligando pra ele de madrugada, eu via quando a gente viajava, aquela dedicação que o oncologista tem 24 horas por dia, isso sempre me chamava muita atenção. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a acompanhar ele no hospital, na enfermaria, e foi muito natural. Eu nem pensava em ser outra coisa. Eu sempre falei, eu vou ser oncologista. E foi muito natural, acho que porque eu acompanhava desde cedo. Sim. E ele realmente é o meu ídolo, assim, né? Ele é um médico sem palavras. Todo mundo que conhece ele sabe exatamente como sério, ele é. né? Muito Humano, né? muito humano, Melhor. muito humano. E, enfim, eu acho que Porque foi muito eu bom acho, seguir eu os acho que passos. câncer, quando você recebe um diagnóstico de câncer, você recebe quase, para muitos, um atestado, né? Exatamente. Um atestado. Então, se você não encontrar essa humanização exatamente. no profissional, né, desmorona, né? Não basta você ser um profissional que só sabe ciência ali, principalmente Sim. na oncologia. Você precisa ter o acolhimento mesmo, É a quase um humanização. psicólogo também. Total. Fica muito Eu brinco com as minhas fragilizada, pacientes né? que eu sou a Psicólogo. psicóloga. A gente fica um tempão conversando muito além da oncologia lá Sim, no consultório. sim. Você se torna tão próximo do paciente que você fica sabendo toda a vida do paciente, a vida pessoal, filho, histórias. Porque é muito ligado. A oncologia, ela é muito Bacana, humana muito mesmo. E às vezes eles chegam num momento de muita fragilidade, na verdade, né? Então você acaba chegando. se envolvendo. Tem, assim, histórias de recuperação que tenham, acho que todas marcam, né? Mas tem alguma, assim, história que tenha marcado na sua trajetória? A gente tem várias, né? Dá para escrever um livro. Aí, ó, surgindo o livro. Vamos escrever. Uma das histórias que eu lembrei, assim, agora que veio na cabeça, é uma paciente jovem, ela tinha uns 32 anos, fez o diagnóstico com câncer de mama avançado, e aí, aquele desespero, né? E o sonho da vida dela era ter filhos. E aí, quando ela chegou, ela
a gente precisou iniciar o tratamento muito rápido, porque quando chega uma paciente muito jovem, a gente precisa conversar de que o tratamento oncológico pode deixar com a infertilidade, muitas vezes, né? E ela não teve tempo, ela não teve, na verdade, condição de fazer a preservação do óvulo. Então, ela já foi para o tratamento oncológico com muito medo da doença, aquele pânico, e muito triste pelo fato de poder ficar infértil, né? E aí foi um longo tratamento, cheio de altos e baixos. E no final ela foi muito bem no tratamento. O câncer dela respondeu 100%. Ela zerou o câncer. Bom. E aproximadamente 2 anos depois ela engravidou. Ai, que legal. E aí chegou lá pra gente, já com aquela notícia maravilhosa, chorando de alegria. E a equipe de saúde vibra, né? O lugar que a gente trabalha tem uma humanização muito grande, então todo mundo muito feliz, foi muito legal. Assim. Tem várias histórias boas pra contar. Mas isso é interessante, É é, muito bom. Você bom. trabalha Eu trabalho em Campos, na Clínica Santa Maria e no Álvaro Alvim. no Álvaro Alvim, que é uma referência, né? É No uma Álvaro Alvim. referência No isso, do atendimento sistema No SUS, público. atendimento do é. sistema público, É um né? lugar assim maravilhoso do ponto de vista da oncologia para trabalhar. A equipe é muito humana, muito mesmo, apesar de ter muitos pacientes, né? O SUS a gente sabe que é bem cheio, mas a gente consegue oferecer um serviço realmente de qualidade, sabe? né? É, Isso é é muito oportunidade de importante. conhecer lá também, realmente, assim, e eu acho, assim, tem a questão do acompanhamento, né? Faz o exame, cada vez que vai encontrar com o médico, faz o exame um dia antes. Isso aí. E aí já chega no médico, ele conhece todo a trajetória, né, do paciente. Muito bom o atendimento lá. É muito bom. Que É bom. um dos atendimentos. Nós temos em Campos 2 anacões, né? Que são pro atendimento. A Unacom tem, o tem, Unacom. aí, Tem aí outro no Anacom. caso, o núcleo encaminha para um ou particular. para outro, né? Muito bacana. Isso. É isso aí. Doutora Luísa, uma coisa que atrapalha muito, eu acho, né? Tanto para os pacientes quanto para os profissionais, eu acho que são as fake news que surgem também, né? São muitas fake news. E a oncologia é cheia Recheada. delas. Curas milagrosas. Isso aí. Isso dá pano pra manga. Meu Deus do céu. A gente separou até umas lâminas de mitos e verdades para que a gente possa desmistificar algumas Temos dessas aí, informações. Vamos guardar aqui. Ó, temos. essa daí, por exemplo, eu já ouvi muito. Eu também. Micro-ondas causa câncer. Isso é um mito, né? Até hoje, não tem nenhuma evidência científica de que contato com micro-ondas causa câncer. Então, está liberada a utilização de Mito. micro-ondas. Sim, Mito. é um mito. Vamos para o próximo. Existe vacina contra o câncer. Verdade. E muita gente não Existe? sabe disso também. Existem 2 vacinas contra o câncer. Não são contra todos os cânceres, né? Isso, contra alguns. Aham. A primeira Tipo? se chama vacina contra hepatite B, que todos nós temos que tomar. Se a gente não tomou, agora a gente tem que tomar. Adulto pode tomar no posto de saúde normal. A vacina contra hepatite B, ela previne contra cirrose e contra tipo de câncer de fígado, que é gravíssimo. Então, é uma vacina que automaticamente previne o câncer de fígado. Tá, mas é específico, né? Não é uma vacina para Não, todos os geral. aí seria o sonho, né? É isso que se busca, né? Mas e a outra vacina super importante é contra o HPV. O HPV é um vírus transmitido por relação sexual, né? E essa Que vacina também é distribuído na rede pública. Tem na de rede 9 pública. a 14 anos. Tem na Então, rede pública. isso sempre que eu falo sobre esse assunto, é importante a gente falar aqui. Sim. De 9 a 14 anos, meninos e meninas podem ir ao posto de saúde receber essa vacina no Brasil. Sim, sim. Essa vacina previne contra vários tipos de câncer. Então, tem países onde a taxa de vacinação é muito alta para HPV, que já conseguiu erradicar, por exemplo, o câncer do colo de útero. Olha que que hoje no maravilha. Brasil, a gente conversou, é o terceiro mais comum. Sim. E a taxa de vacinação aqui no Brasil é muito baixa para HPV, provavelmente por falta de informação. Sim, Porque as mulheres não sabem que tem que levar seus filhos, né? Não levam os filhos ao médico, então não recebem essa informação. Sim. E olha que tristeza, porque é uma vacina que consegue salvar vidas. Sim. Lá na Mesmo. frente E pode pagar um Não, preço. e né? exato, Pode é pagar um importante, preço. e é importante, doutora, não tem, eu acho que não tem ainda na rede pública para mulheres adultas. Isso. Né? Porque tem uma Isso. faixa etária que não teve essa vacina lá nessa, Exato. né? E aí elas podem ir aí tem que pagar. Tem que pagar, mas vale a pena falar que a maior eficácia da vacina é quando a pessoa nunca teve contato com via sexual, com Por vírus. isso que começa cedo. Por isso que Essa- começa cedo. essa Mesmo idade, assim, se é você melhor. for mais velho e quer tomar a vacina, você pode sim no posto de saúde tomar. Não tem problema. Entendi. Vamos a outra.
o câncer é sempre hereditário. Não, pelo contrário, né? Como a gente falou aqui, a questão genética corresponde a menos de 10% dos casos. Maior parte são os outros fatores. Estilo de vida, meio ambiente, né? Mas não hereditário. Bom, a gente... É um mito. É um mito. Outro. Atividades físicas ajudam a prevenir o câncer. Isso é uma verdade que a gente fala todo dia na oncologia. Muita gente não sabe, mas a atividade física comprovadamente hoje reduz vários tipos de câncer, entre eles câncer de mama, câncer de intestino, próstata, porque eles combatem a obesidade e o sobrepeso. Então, a obesidade e o sobrepeso estão muito ligados a esses tipos de câncer. Consequentemente, fazer atividade física, manter um peso regular, diminui muito a chance desses tipos de câncer. Nós estávamos até conversando aqui antes, né, doutora, que antigamente era lazer, a atividade física era um lazer, era um prazer. pra Hoje em beleza, dia né? é obrigação. É né? remédio. Hoje em dia, no remédio, consultório, a gente é chato com o paciente. A gente fala, tem que fazer atividade física. Puxa a orelha, briga com o paciente, porque tem que fazer. Que antigamente estava, como você falou, estava ligado só a beleza. Só a Só ia pra beleza. academia. A estética, Ou lazer, né? É lazer, né? Isso. Vou fazer uma atividade. Isso aí. Agora é remédio. isso Tem aí. mais? Tem mais. Fazer mamografia causa câncer devido à radiação. Esse é um mito, muito triste esse mito, Gente, né? Porque como divulga por aí, atrapalha, né? atrapalha o serviço que a gente quer de informar os outros, né? A radiação usada na mamografia é uma dose muito baixa e segura. Então, ela foi estudada. Então, se é feito é porque foi estudada e é seguro. E o risco, o benefício de uma mamografia, detectar precocemente um câncer, é infinitamente superior do que um risco com uma pequena radiação. Então, isso aqui a gente nem discute. Quando a gente ouve, a gente fala, pelo amor de Deus, vamos mudar esse assunto, porque isso é antigo, isso não vale mais. Houve até recentemente uma discussão sobre a questão do apertar a mama na hora do exame, né? Mas não faz sentido. Saiu até uma... Aperta porque precisa ver melhor o tecido mamário, né? E, gente, é uma vez ao ano, E né? é rápido É também, rápido. que aperta é Como é que rápido. criam-se factoides para Total. confundir as pessoas, né? e Que acaba coisa horrível. atrapalhando. Olha, confunde atrapalhando. mesmo, tá? Confunde mesmo. É muita gente com fake news, assim, que deixa de fazer exame por medo, por achar que Incrível vai... isso. Isso só Tem atrapalha a mais, gente. Liliane? Tem. Adoçantes. Causa Adoçantes é uma pergunta também boa. Também não há nenhuma comprovação científica. Até hoje, os adoçantes liberados, eles são estudados pelo FDA, que é a questão, o setor americano, e só são, lógico que adoçante não é saudável, assim como o açúcar não é saudável, mas não tem ligação, evidência nenhuma de ligação direta com câncer, na dose que a gente toma usualmente, Sim, nenhuma sim, ligação. Outra. Sobrepeso e obesidade que a são gente ligados. já até falou, né? Falamos bastante, bastante, é uma verdade, né? Isso aí. É verdade. Precisamos combater. Tem um próximo também. Tem mais uma. A doença não tem cura. Isso também é um mito, né? Então, como a gente falou aqui, se a gente faz o diagnóstico precoce, as chances de cura são reais e altas. Quantas pessoas a gente vê no consultório? Porque muitas vezes vocês que não são médicos, vocês só veem aquela parte ruim da oncologia, né? Sim. Fulano faleceu de câncer e tudo mais. Mas vocês não estão vendo no consultório os milhares de pacientes curados. Que estão indo ali só para consultar. Por isso que é bom cada vez falar sobre isso, Exato. né, doutora? Sim. Né? É desmistificar mesmo. E desmistificar, falar né? sobre estilo de vida também é muito importante, porque as pessoas começam cada vez mais cedo, né? Isso aí. Com essa questão da prevenção, a gente tem que pensar nisso. Nós começar tivemos mais aqui, cedo. né, um especialista. Sim, né, o doutor Nélio Artigo também falou esteve sobre a aqui questão do conosco, estilo de vida. Falou muito sobre isso. Ele defende muito o estilo de vida muito. saudável. Sim, e é isso. sim. Muito. A gente quer bater cada vez mais nessa Tem tecla mais, aí. Liliane? Eu acho que agora já acabou daí, mas eu tenho... Somente o autoexame isso é da legal. mama não é Somente o eficaz autoexame para não é diagnóstico. eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama. É verdade. Verdade. Né? Muita gente acha que o autoexame é suficiente. Como foi muito informado isso. Faça o autoexame. O autoexame, ele só detecta a lesão de mama quando já está pelo menos 1 centímetro, que a gente consegue palpar. Só que a mamografia, ela consegue fazer o diagnóstico antes disso. Muito antes disso.
quando a gente ainda não consegue palpar nada na mama. Então, entendi. o autoexame Por isso que é não é verdade. suficiente. Pelo contrário, ele pode ser feito para a mulher conhecer suas mamas. Caso ela detecte alguma alteração, ela mostra ao seu médico, mas a mamografia é o único exame que consegue fazer o diagnóstico muito precoce. Precoce. E pensando direitinho, tem sentido, né? Porque se já chegou ao ponto de estar com aquele carocinho, Sim, é isso porque já está avançado. Exatamente. Né? Tem É isso. sentido, realmente. Isso aí. Isso aí. Agora, eu acho que não, esse daí eu acho que não tá aí. Mas, vê se tem outro, tem. O tabagismo causa apenas câncer de pulmão. Não, o tabagismo, ao contrário do que muita gente pensa, causa vários tipos de câncer. Câncer de boca, de garganta, de língua, de pâncreas, rim, pulmão. Então, olha que caos que é o tabagismo. Olha só, né? Como é que a olha gente... só. O principal fator de risco para câncer de rim é o tabagismo. Meu pai do céu. Bexiga, colo de útero. Então, assim, é uma lista infinita. Né? O tabagismo, ele precisa ser combatido urgentemente, porque só traz coisa ruim. Né? Doutor Luiz, a gente falou naquela hora, né, sobre a questão da vacina, do HPV que previne nas meninas, nas mulheres, né? Mas nos homens também, a gente não falou muito, né? Nos homens também previne, Também, né? Os tipos de câncer. porque o homem, esses meninos de 9 a 14 anos, se eles têm a infecção pelo HPV, por exemplo, eles podem ter câncer de pênis, câncer de ânus, Olha só. câncer de boca, tudo é HPV. É, porque às vezes a HPV é muito associada à mulher. A gente só pensa em colo de útero, é. mas são vários tipos de câncer. E vejam só, o menino que não vai ter o HPV, ele não vai transmitir na relação sexual para a mulher, entende? Então são duas formas de prevenção. Nós tivemos aqui, um tempo atrás, com o doutor Charbel, que falou sobre isso, né? Sobre a questão do câncer de pênis. nos né? homens também, nos homens. meninos. Falou muito bem sobre isso. O HPV é o principal fator. Por falta da vacina. Isso aí. Falou muito Agora, bem sobre uma isso. coisa que não estava ali, mas é uma dúvida também, que muita gente tem. O homem pode ter câncer de mama? O homem pode ter câncer de mama, é raro, tá? Corresponde a menos de 1% dos casos, mas o homem pode ter câncer de mama. E como o homem não tem que fazer mamografia de rastreio, o que a gente orienta é, caso o homem note um nódulo na mama, o mamilo diferente, né? Geralmente é nódulo, crescimento de nódulo na mama, no mamilo, aqui na região axilar, aqui na clavícula, né? Isso tem que ser avaliado. Porque homem é raro, mas pode ter câncer de mama sim. Doutora, já que a gente falou sobre câncer muito de ovário, de útero e outros mais, eu queria falar de um assunto até polêmico, né? Sobre a questão da reposição hormonal. Principalmente as mulheres, né, que fazem uso muito de reposição hormonal. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a relação que tem com câncer, se tem ou se não tem. Essa é a maior polêmica da oncologia atual. A reposição hormonal, ela aumenta um pouco, né, o risco de câncer de mama. Mas isso tem que ser discutido individualmente, do ginecologista com o paciente. Por quê? A chance é maior nas pacientes que têm, por exemplo, história familiar de câncer de mama. Então, essas mulheres, a gente tem que conversar e explicar que o risco é um pouco maior do que a população que não tem história familiar. Então, essas que não têm história familiar, a chance existe, mas é muito baixa. E muitas vezes compensa fazer a reposição hormonal pela qualidade de vida da mulher, porque a reposição hormonal tem muitos benefícios para a mulher, né? Quem faz uso de reposição hormonal sabe dos benefícios, só que isso tem que ser pesado muito individualmente. Isso é uma preocupação, e só lembrando que antigamente os hormônios, o tempo de reposição hormonal era diferente do que é hoje. Então hoje são hormônios que têm uma menor chance e por menos tempo. Então, resumo, aumenta um pouco o risco, principalmente em quem tem história familiar positiva, mas tem que ser pesado, risco-benefício. Mas a paciente oncológica, principalmente de câncer de mama, também não pode fazer Não, reposição, essa né? é contraindicada. Aí não pode. Aí é contraindicação absoluta. A gente nem fala sobre isso. Quer dizer, a gente conversa e a gente tenta ver outras formas de melhorar a qualidade de vida dela. Reposição hormonal não pode. Na maioria das vezes, não. Uma dúvida que eu vi lendo, também pesquisando para essa entrevista, eu estava vendo, quem tem prótese mamária pode fazer a mamografia também? Pode fazer a mamografia, mas muitas vezes a mamografia, a imagem não fica boa porque a prótese fica branca. E isso confunde o resultado da mamografia. Então, muitas vezes o mastologista, que é quem pede o exame para essas mulheres, eles
acrescentam outro exame, tipo ultrassonografia ou ressonância. Então, esse é um caso que geralmente eles acrescentam não outro deixa exame. de fazer, né? Não, de jeito nenhum. Não E pode. mesmo com prótese faz, tá? Mesmo o resultado podendo ficar um pouco confuso, faz a pra mamografia. fazer. Dá pra fazer. As canetas emagrecedoras, que estão em alta agora. Assunto do momento. A caneta emagrecedora, ela hoje em dia, né, tem um benefício enorme nas pessoas obesas e diabéticas. E o que se viu de mais interessante agora atualmente na oncologia é que elas diminuíram também a chance de tipos de câncer. E como que isso aconteceu? A gente falou hoje o tempo todo de obesidade e sobrepeso. Então, o que se viu é que pessoas perdendo peso têm menos chance de ter câncer. Lógico que elas não são usadas hoje para isso, né? Para reduzir câncer. Mas olha que benefício legal, interessante. Sim. Né? A pessoa perde peso, melhora o diabetes e ainda reduz o risco de câncer. Gente, que maravilha. Né? Quem sabe assim, Não é para todo mundo, né? Porque a gente é. fala isso aqui, parece que é para todo mundo. São as indicações específicas que o endocrinologista que orienta. Mas é interessante que você está ressaltando sempre isso. É muito individualizado. Muito. A gente, né, através de programas como esse, a gente dá um alerta, a gente fala, mas cada um tem que procurar se cuidar, procurar se prevenir, fazer os exames de rotina, né? Isso Porque aí. cada caso é um caso, né? E a questão também, mesmo que a senhora citou várias vezes aqui, o sobrepeso, né, é uma arma, né, terrível para o câncer, para outras doenças, mas principalmente para o câncer, né? E para diabetes, infarto, derrame e vários tipos de câncer, né? Veja só o Brasil como é que tá. O sobrepeso hoje tá predominando. Então, a gente precisa combater. Porque combatendo, por exemplo, o sobrepeso, a gente vai combater um monte de coisa, um monte de doença, né? Verdade. Agora, você já ouviu alguma vez no seu consultório alguém chegar e falar assim... fulano teve câncer, mas se aborrecia tanto também, se aborrece tanto, ligar o emocional o emocional. ao câncer. Isso é um mito e verdade que eu já ouvi numa aula. A tristeza, a depressão, não tem comprovação direta com câncer, tá? Até hoje. Mas o que se sabe é que pessoas com depressão, elas têm uma vida menos saudável. Mais uma vez, a gente cai no assunto de vida saudável. São pessoas que não se cuidam muito, que não têm uma alimentação tão regrada, que não fazem atividade física regular. Às vezes elas fumam mais, elas podem beber mais. Então, vejam que não é uma relação direta, mas é indireta. Pode ser uma relação Porque as indireta. pessoas falam muito assim, fulano tem um rancor, mas ele não Também extravasa. tem isso, Então, tá ligando isso a vai emoção. fazer... Daqui a pouco ele está com um tumor. A gente ouve muito, Somatizando, né? somatiza. Mas assim, ainda não tem nenhuma evidência científica comprovando isso. Não, e sem contar, assim, eu acho que a pessoa, quando ela tem algum tipo de depressão, uma tristeza mais profunda, eu acho que não era para ser. Eu acho que tem que tentar reagir, mas acaba desanimando muitas vezes. Porque desanima de tudo, do Não, dia a e dia, da né? vida. Do seu dia a Não, dia. e cai de novo no estilo de vida. Se você tem rancor, se você tem mágoa, extravasa de alguma forma, vai fazer uma Fazer atividade física. exatamente. Né, que nós estamos falando Isso aí. aqui tanto. Hoje vai sair todo mundo daqui fazendo Correndo, atividade física, matriculando na academia. Agora, doutora Luísa, toda químio, ela causa queda de cabelo? Não. Depende da químio, né? Então, a químio depende do tumor, primeira coisa. Cada tumor tem o seu tratamento. E dentro do próprio tumor, exemplo, câncer de mama, tem a químio que cai cabelo e que não cai. Né? Hoje a gente tem procedimentos que tentam minimizar a queda de cabelo. O mais recente é a touca gelada, que muito se fala por aí, que é um dispositivo que a gente coloca no cabelo durante o tratamento da químio. Mas é particular essa touca, né? É particular. É particular, não tem na rede pública. Não tem na rede pública. Ela estimula o... Não, o que ela faz? Ela congela o couro cabeludo. É muito gelado. E tanto que as pacientes usam toalha, porque ela é bem congelada. E quando congela, os vasinhos aqui que a gente tem sanguíneos, eles fazem assim, ó, constricção. Tá. Não deixam o remédio chegar aqui no couro cabeludo. Entendi. Não deixam o remédio agir. E aí diminui a queda de cabelo. E Mas é cara, doutor? não é cara. Cada serviço tem o seu valor, né? Mas não é um preço muito alto. É por sessão, geralmente, que os serviços cobram. De repente, depende de um paciente para outro também por conta do tratamento. Exato, né? da frequência. Tem pacientes que fazem a cada 2 semanas, a cada 3 semanas. Mas vale a pena só falar que ela não é garantia, ela não é 100% de que não vai cair cabelo. Então, a gente já conversa com o paciente, olha,
Tem um protocolo que você pode tentar, se for do seu interesse, mas não é garantia. O paciente tem que ter vários cuidados em casa, o jeito de lavar o cabelo, e a gente sempre explica isso. Mas é uma ótima ferramenta, assim, para quem tem interesse em tentar. Fora isso, tem paciente que não quer e que fala, não, deixa, eu vou colocar uma prótese de cabelo, Até porque várias. depois cresce, né? Cresce, dizem que depois cresce melhor ainda, mais Olha, forte, é verdade. olha. Então é muito pessoal mesmo, sabe? Tem pacientes que não se importam não se mesmo e tá importam. tudo bem. Doutora Luísa, que orientação você pode dar para o que não se deve falar com o paciente quando ele está em tratamento? Olha, Pelos depoimentos que chegam para Sim, você, olha, eu sim. escuto isso e não me faz bem, eu escuto... sim, eu acho que um deles muito feio de ouvir é assim, mas você nem tá com cara de doente. Porque coloca o paciente como se realmente ele tivesse estigmatizado, eu acho, né? Hoje em dia não existe isso. Ou se ele tivesse que estar mesmo, né? Exato! Cadavérico, né? É horrível, Cadavérico, isso né? desanima muito o paciente, né? A outra coisa meu vizinho, um exemplo, meu vizinho teve isso e foi internado, ficou muito mal. Sabe aquelas notícias trágicas que ninguém quer ouvir no momento de Afeto fragilidade? psicológico da Meu, pessoa, imagina né? você fazendo um tratamento e aí alguém te conta uma tragédia Sim. do que aconteceu com outra pessoa, né? Eu acho que isso é muito ruim também. Até porque cada caso, como a senhora falou, cada caso é um caso, né? Exato. Não Cada faz caso é um sentido eu caso, não comparar faz o sentido caso comparar. com ninguém, É. né? Cada caso é um O caso. que mais? Então, a orientação para as pessoas não falar próximas, bobagem. você não falar bobagem. Dê força, pergunta não se está tiver o que precisando de falar. alguma coisa, a gente Isso. fala. Pergunta se está precisando de alguma coisa, que leve um lanchinho, né? Precisando conversar. Mas não fica querendo. E outra coisa é conselho, assim, toma isso, toma aquilo, toma o chá. Isso que eu ia te falar, Que os aí chás cai, milagrosos. que aí vai cair no mito e verdade, né? Nossa, gente. Vai cair no mito e verdade. Isso é todo dia no consultório. Olha, eu tô aqui, mas o meu amigo falou para eu tomar o chá de graviola. Esse é o mais famoso. Porque o chá de graviola ajuda a curar o câncer. Aí a gente para e fala aquilo tudo de novo, porque não existe chá milagroso, não existe. E muitas vezes o amigo ele não fala por mal. Sim, Ele fala sim. porque ele não sabe. É saudável, mas não é milagroso. Ele ouviu gostoso, por aí, ele saudável. acha que vale a pena, ele colocou na internet. A internet hoje é um mundo de mentiras. E aí, a cada conselho que eles recebem de tomar isso, tomar aquilo, a gente já teve pacientes que tomaram algumas coisas milagrosas durante o tratamento com quimioterapia e houve interação do nosso remédio com o chá. E o paciente passou muito mal. Meu Deus do céu. Então a gente já fala, tem paciente que fica triste. Quando chega, a gente fala, corta os chás. E eles ficam chateados. Como é que é a força da crença, Da né? crença, muito. Ó, teve uma época que o pessoal só falava de noni. Que noni... Noni é igual graviola. Meu Deus é aqui. do céu. Isso. Nossa, Isso. e noni também, só Você se você conhece tiver o noni, então, né? Só se você estiver doente para tomar, porque é muito ruim. Não, mas todo mundo gosta do Nossa, noni. meu Deus, É cheiro, muito viu, frequente, cheiro? é muito frequente. Agora, doutora, ainda nessa linha, vamos falar dos multivitamínicos. É a mesma coisa. Todo mundo chega no consultório falando, me passa uma vitamina para me dar imunidade. As vitaminas hoje, a prescrição de vitamina hoje é personalizada. Então, a gente precisa ver se você tem deficiência de alguma vitamina para que você tome ela. Não é um combo que você vai e recebe uma prescrição. Vocês estão vendo aí muita gente, não sei se vocês veem, mas eu como médica vejo, os pacientes que vão em consultas com alguns colegas médicos que infelizmente saem de lá com aquela prescrição padrão para todo mundo. Prescrevem aquele combo de mais de 10 vitaminas para o paciente pagar na farmácia de manipulação e achar que vai ganhar imunidade, que vai melhorar a fadiga. E não existe nenhuma comprovação científica. Quer dizer, é de acordo com a necessidade, Sim, lógico. de acordo com os exames e tudo Exato, mais, você né? tem uma vitamina não é que D não baixa. seja a orientação, É se você tem deficiência. se você tem né? deficiência. Se você não tem deficiência, o que você precisa é alimentação saudável. A melhor fonte de vitamina hoje é fruta, verdura e legume. Então, você só vai repor se existe uma deficiência. Então, o ideal é procurar médicos conscientes disso, né? Que estudam muito isso, os endocrinologistas, né? Nutrólogos, para que você tenha uma prescrição correta, né? E que não seja nada fora do padrão aí. Porque eu acho que o excesso dá até um tipo de intoxicação, uma coisa, né, de vitamina, se não tiver. E o sino da alegria? Estamos chegando ao final, vamos falar do Falar de sino- coisas boas. Falar de coisas boas. O sino da alegria é algo que a gente fez lá no nosso serviço quando o paciente acaba uma fase do tratamento. Então, é algo simbólico, né? Que a gente se reúne, a equipe de saúde toda, enfermeiro, técnico, médico, as recepcionistas, a gente se junta em volta do sino com o paciente
Por exemplo, é o último dia de quimioterapia do paciente. E aí ele se reúne, e é uma fase importante que está acabando, né? Ele se reúne para celebrar esse momento, a gente faz uma oração, o paciente fala umas palavras e toca o sino mesmo. Já tem essa prática em outros lugares. Em alguns por aí, lugares, alguns no lugares Brasil. Já tem, no Brasil. É um momento muito legal, muito muito emocionante. Bacana, muito bacana. Porque eu acho cada fase a gente vibra, celebra né? muito, sabe? Isso é Parece muito uma bom. fase... Pode ser uma coisa pouca, mas não é. Cada pequena vitória ali E conta eu acho muito. que também de incentivo aos outros pacientes que Isso ainda não aí. chegaram a esse Sim, ponto. Muitos falam, eu né? quero tocar aquele sino. Né? Isso aí. Muitos o falam. meu objetivo é o Cria sino. expectativa, Cria né? expectativa. Agora, a partir do momento que aí ele toca o sino, ele continua assim, monitorando, né? De Isso. tempo em tempo tem que fazer um... Isso. O paciente que acaba um tratamento oncológico, ele não vai de alta, né? Ele é um paciente, a gente fala que dura mais que casamento, essa ligação, porque é um paciente que vai ficar com um oncologista por muito tempo. Lógico que depende do tumor, alguns vão ser mais espaçadas as consultas, outras mais frequentes. Mas tem que ficar acompanhando Mas com exame de continua rotina. sendo paciente oncológico. Né? Continua Sim. sendo paciente oncológico. Sim. Que necessita de cuidado, de atenção e de Aliás, segmento, acho né? que com várias doenças também, né, doutora? Tem, Não tem só o que ter um câncer, né? acompanhamento, Lógico que várias sim. da pneumonia, outras Sim, mais, sim. né? Pressão alta, Pressão diabetes, Você tem lógico. que fazer um acompanhamento de vez em quando. Não dá para ir para casa e Não dá. esquecer, né? Exato. Não pode negligenciar a saúde, tem que ser uma coisa que tem que estar Ai, constante que na vida da gente. pena que a gente está né? chegando. Foi Eu rápido. falei que ia ser rápido. Passou rápido. Olha, gente, estivemos com a doutora Luísa Barbosa, um prazer recebê-la. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. A gente espera que realmente possa contribuir, né, todas essas informações possa contribuir para muitas pessoas que queiram, que estejam fazendo o tratamento e que também que precisam se prevenir, né, sobre vários tipos de problemas, não só o câncer, mas a gente está falando especificamente aqui. Então, procurar um médico é fundamental. Tem algumas palavras finais que você gostaria de dizer, para Uma encerrar? mensagem. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês, Prazer foi obrigada, nosso. muito obrigada. E eu acho que informação é tudo, né? A gente precisa difundir essas informações, divulgar de que precisamos ter uma vida saudável, comparecer ao médico e fazer exames de rastreio, de rotina. Acho que cuidar da saúde é tudo, é o nosso bem mais precioso. Parece clichê, mas não é. Sem saúde a gente não é nada, né? Então, cuidem-se. Verdade, Essa é a verdade. mensagem. Muito obrigada, gente. Obrigada. Estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. E lembrando, né, Frânio, que estamos nas redes sociais, vocês podem olhar o Ponto de Pergunta Cast, os episódios completos estão no YouTube, então assistam lá. E até o próximo episódio. Até mais, gente.